De 2012 para cá, quando a Unesp começou a trabalhar com as questões das ações afirmativas, nós começamos a ver que algumas manifestações contrárias, elas foram sendo pautadas, e isso é importante. Tem gente que aceita, tem gente que não aceita. Só que o que acontece é o seguinte: primeiro é demonstrado para as pessoas que o recorte da ação afirmativa, ela nasce de uma questão racial, está errado. Isso é que gera esse preconceito, que gera situações negativas cada vez mais. O primeiro recorte que acontece é um recorte social. São alunos advindos da escola, da rede pública. E depois eu tenho um recorte que envolve afrodescendente e que envolve o indígena. Então, o que acontece? Quando isso chega na comunidade, e falo aí a comunidade educativa, você começa a ter reações diferenciadas. Quando nós começamos a pensar o que o aluno vai, agora vai ter mais um dividindo comigo. O que vai acontecer agora comigo? Vai ter 50% de bolsa. Quem vem de bolsa não estuda. Ao contrário, quem vem da bolsa, se é assim entendido, que eu não entendo assim, quem vem da ação afirmativa, ele tem que estudar tanto quanto aquele que não se utiliza da ação afirmativa. E a qualidade de ensino não diminui pela presença dessa pessoa na esfera da comunidade educativa, seja ela de ensino superior ou não. Então, você precisa, em primeiro lugar, trabalhar a questão discente, informar aos alunos o modelo correto que está sendo implantado. Segundo, trabalhar com a questão docente, informar aos professores que nós temos uma norma a cumprir, existe uma lei da história do Brasil que tem que ser cumprida, existe uma Constituição que tem que ser cumprida, existe um Estatuto da Igualdade Racial aprovado e que tem que ser cumprido, e que, portanto, a universidade está dentro desse contexto social e não pode fugir desse contexto. Você tem que educar as pessoas. Por quê? Porque para ela é uma coisa natural. Ela age como se deixar uma pessoa negra, o afrodescendente, esperando numa loja, enquanto você atende 5, 6, 7, 8 pessoas, para ela isso é natural. Então você tem que ensiná-la que se você chegou, tem que ser atendido naquele momento. E não esperar como se você fosse um sub-humano, como se fosse uma subcategoria. Não é assim que funciona. Só que se você não falar, a pessoa vai continuar tomando as mesmas atitudes. Então você erra porque não educa. E segundo, você erra ainda porque se acontecer de maneira repetícia, você vai uma vez, 2, 3, e você não toma uma ação judicial, aí você erra mais gravemente ainda. Eu tenho problema lá fora? Tenho. Mas lá na universidade eu tenho que começar a trabalhar também isso com o meu aluno e começar a discutir isso institucionalmente. Para quê? Para que eu tenha mudanças de comportamento. Se o meu aluno em História ou em Geografia não sabe onde ficou historicamente o Quilombo dos Palmares e não tem uma definição de como que ele se desenvolveu, eu tenho alguma coisa errada. Eu estou errando na formação desse meu aluno. Então, o espaço da universidade tem que também discutir e tem que formar pessoas para que possam ter novas atitudes. Imagine você um profissional formado em medicina e que tem dentro de si esses atos preconceituosos. Na universidade eu posso mudar essa concepção que ele tem. Porque quando ele chega lá e vai atuar como médico, ele tem que ter um novo olhar. Ele tem que ver a pessoa afrodescendente que ele vai atender como alguém que tem direitos e que cumpre os seus deveres. Ora, se ele se formou numa escola pública, quem pagou para ele estudar? Ele não pagou. Quem pagou foi negros e não negros. Então, o dinheiro que estava lá na universidade não veio só de uma referência. Quando ocorre o crime de racismo? Vamos pensar na questão agora atual da Unesp. Quando ele colocou lá no banheiro e tratou da questão dos afrodescendentes e vai dizer que todos são macacos fora da universidade, quando ele fez isso de maneira geral, isso é um crime de racismo. Vamos pensar que você viu essa notícia e você comentou favoravelmente, tá? Você incorre no mesmo crime que ele. Mas eu só comentei. Você comentou dizendo que você concorda com as ideias dele. Se concorda, é um crime de racismo, você responde na mesma potencialidade que ele. O que acontece na injúria racial? A pessoa é que é atingida na sua honra. Então, nós temos a questão da Unesp, o nome de um docente responsável por um departamento, e lá apareceu o nome dele. Então, nesse caso aí, eu tenho uma injúria racial. Ele, professor, vai tomar as providências, desde chamar a polícia, né? Mas ele é que vai dar encaminhamento a essa ação.
Na outra, que é a questão do crime racial, não. Aí o Ministério Público é uma ação incondicionada e ele vai tomar todos os procedimentos necessários. Nós vamos encaminhar já um ofício para a participação nas investigações, né? A OAB tem esse caminho. O que nós estamos levando mais em consideração também? É que existiram outros atos anteriores na Unesp e esses atos têm que ser estudados num conjunto. Eu não posso ver só a questão agora pontual da Unesp Bauru. E esses atos nós queremos encaminhar para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para que a Assembleia, assim como ela tomou providências em relação à USP, que é a questão dos estupros, e que era uma coisa muito séria, assim como ela está tomando providência em relação aos trotes nas universidades públicas do Estado de São Paulo, que é extremamente grave, que ela também agora comece a tomar providências em relação aos atos de racismo e de preconceitos raciais existentes nas universidades paulistas. Isso ele tem que fazer. E junto com isso nós vamos encaminhar também um ofício para o SOS Racismo, para que eles também possam acompanhar essas ações que estão acontecendo nas nossas universidades paulistas.